Gálatas 5, fruto do Espírito. São vários frutos do Espírito e um deles é o domínio próprio. E eu perdi um pouco a mão, eu errei a mão. Eu diria que logo depois que a minha segunda filha nasceu. Ela está com 2 anos, então há 2 anos atrás eu fiquei bem desmotivada. O corpo da mulher muda muito na segunda gestação e isso me deu uma balançada. Às vezes eu olhava para o passado, eu ficava... Na verdade, aí que está o erro do ser humano, né? O passado é um lugar de referência, de visitação. A gente não tem que ficar lá. Passou. Sim. E eu estava ficando muito lá. Eu voltava lá e ficava vendo fotos e pensando, meu Deus, eu nunca mais vou ser como eu era e tal. Isso foi uma batalha na minha cabeça e eu acabei perdendo a mão, assim, Por isso que eu entrei nesse propósito de tirar o açúcar de uma vez por todas, porque eu comia açúcar, assim, como nunca na minha vida. E falava que eu era viciada em açúcar, e essa palavra vício me trouxe um certo incômodo. E eu comecei a buscar mais o fruto do espírito, o domínio próprio, de ter mais o controle das minhas escolhas, dos meus pensamentos, das minhas atitudes, e me policiar mais. Então, isso tudo, todos esses princípios são princípios bíblicos que transformaram a minha vida nos últimos 2 anos, que foi a sua pergunta. Muito bom. Bela, já que a gente está falando sobre livro, vamos falar desse teu novo livro aqui, ó. E se não houvesse amanhã? Reflexões sobre Deus, fé e vida eterna. Você acabou de publicar esse livro, saiu aqui pela editora United Press. Você está me explicando um pouquinho sobre ele. Eu queria saber o seguinte, ó, 2 coisas. Do que ele se trata, mas antes, como que é uma rotina de uma escritora? Porque eu quero entender como é que você funciona. Então, por exemplo, a ideia vem, você escreve em tópicos, você escreve todos os dias, quantas palavras por dia? Você anota? É você realmente que escreve ou alguém te ajuda a escrever? Então me conta um pouco do livro e como que foi todo o processo para escrever esse livro. Porque eu sei que você escreveu aí numa velocidade absurda. Bom, vamos lá. Sim, esse livro foi lançado agora, esse mês de outubro, né, mês passado, tá saindo do forno, quentinho ainda. E nós sabemos que o cérebro humano talvez tenha sido uma das descobertas mais complexas em todo o universo, porque ainda que a neurociência, a neurologia e a ciência, de uma forma em geral, consiga explicar muita coisa com relação aos sinais bioquímicos do cérebro, enfim, as partes do cérebro, tem muita coisa ainda muito misteriosa, né, nesse órgão. E eu percebo que ainda que a capacidade criativa do cérebro, isso foi um neurocientista que disse que a capacidade criativa do cérebro é infinita, a criatividade não nasce sozinha, ela não brota sozinha. Ainda que meu cérebro tenha a capacidade de ser criativo, eu preciso fomentar essa criatividade. Então, você me perguntou, de onde que vem, né, essas ideias, se alguém escreve por mim, como é que funciona, o que me leva a escrever? Eu te diria que eu funciono melhor quando eu estou sendo alimentada por boas fontes. Então, por exemplo, esse livro nasceu quando eu ainda estava cursando a minha faculdade, a minha pós de teologia. Então, foram vários assuntos que eu estudei, que eu li durante a minha pós, vários livros, que iam me fomentando, me alimentando de informações, e isso tudo ia ficando lá na minha cabeça. E eu nada mais fiz do que compilar aprendizados, do que trazer isso, né, de uma maneira mais didática, mais prática, numa linguagem mais fácil, porque eu sei que as pessoas têm uma certa barreira quando a gente fala em teologia. A teologia é muito difícil, é igual filosofia, né? Não é que é difícil, é que requer leitura, dedicação, tempo, foco, né, determinação. Então, o que eu vejo, assim, no meu caso, que me ajudou muito, foi estar sempre alimentando o meu cérebro para que o meu cérebro exerça a sua capacidade criativa. E isso é o estudo. Sim. Eu me sinto melhor quando eu estou estudando. É o que me move, é o que traz autoestima para minha vida. Então, eu não posso parar. Se eu parar, eu desfaleço. Eu tenho que estar sempre arrumando algum curso para eu fazer. Por isso que eu valorizo hoje a gente conversando. Você mentor, eu entrando para esse universo agora, eu valorizo isso. Cursos, mentoria, qualquer tipo de informação que vá fazer com que a sua mente expanda, com que o seu cérebro se torne mais criativo. Então, esse livro nasceu literalmente de um insight que eu tive. Eu já tinha outro livro pronto.